Para neste domingo, no estádio Newton Santos, tem Fla-Flu, que gerou muita polêmica durante a semana. Eu acho que o desfecho foi o que todos torciam, né? Para terem as torcidas mistas e para os juízes, né? Terem uma sensibilidade de acabarem liberando as torcidas de Flamengo e Fluminense, porque o Fluminense teria o direito de acabar sendo portões fechados. Porque o presidente do Fluminense deixou claro que abriria a mão desse direito de ter a torcida única tricolor, o direito que vem de sorteio. Enfim, a gente sabe que anteriormente o Flamengo, no caso, no clássico Flamengo e Vasco, também teve a mesma situação e a torcida do Flamengo seria privilegiada também. Abriu mão, foram para a Volta Redonda, mas o que a gente espera é de bola rolando, de um bom jogo. Quase 20 mil ingressos já foram vendidos, Paulo Lima. Olha, a consequência disso, o que eu espero é a campanha que os dois presidentes manifestaram no dia de hoje e principalmente através do Flamengo, com essa consciência de sociedade, né, de bom senso, de educação, de respeito ao próximo e, acima de tudo, mostrar um poder público eficiente, né? É um policiamento reforçado, claro, orientando, muito mais orientando de qualquer outra maneira, mas dando tranquilidade para que as pessoas possam, dentro do estádio, que é onde importa, porque fora dele é o poder público que tem que tomar as condições, né? É a Polícia Militar, é a Guarda Municipal, é a Polícia Civil, enfim, se for necessário a Polícia Federal, enfim, botar todo um aparato para que o torcedor tenha direito de chegar em campo. Mas a consequência maior que eu vejo nisso é depreciar demais o público que possa estar no Engenhão. 18, 20 mil ingressos vendidos em cima da hora é pouco, gente. Tivemos quase 40 mil torcedores hoje lá na Arena. 36, mais ou menos, foi o maior público do ano na Arena. Tivemos um Grêmio internacional, ainda pelos arredores do Campeonato Gaúcho, não tem nada decidido, quase 46 mil torcedores. É a decisão da Taça Guanabara. Lembrando que a última vez que a Taça Guanabara foi decidida foi em 2014, Fla-Flu. Abel era o técnico naquela oportunidade do Flamengo e depois disso, em 2015, pela Taça Rio, quando o Abel era técnico do Fluminense. De lá para cá não tivemos mais decisão entre essas duas equipes nesses dois turno e retorno, Taça Guanabara e Taça Rio. Portanto, a oportunidade que tem amanhã, e eu não falo do torcedor carioca não, porque o Rio de Janeiro, ele agrega, assim como os grandes estados do Brasil, gente de norte a sul do país. A sociedade em geral, a consciência de que é necessário sim ter um comportamento adequado, de paz, com educação, com socialização e, acima de tudo, com respeito ao próximo. Sem isso, o Rio e o futebol brasileiro, que algumas praças já vivem com essa expectativa de torcida única, será penalizado mais uma vez. E futebol sem cores vibrantes dos dois lados fica opaco, fica sem brilho. E sem brilho, quem perde é o futebol e quem perde é o torcedor. Em São Paulo já é assim, né? Hoje a gente só teve torcida do Corinthians, em Minas Gerais também, torcida única. Agora, o Sormani, a gente fica na torcida para que amanhã, tanto rubro-negros e tricolores tenham um bom comportamento, né? Depois de tanto esforço, a mobilização dos presidentes. Você acha que isso aí pode influenciar o comportamento do torcedor? O torcedor pensar, mas lógico que não tem que brigar nunca, que não está com nada, mas de repente aqueles que vão para o estádio para brigar não podem pensar bem, poxa, os presidentes estão juntos, toda essa mobilização para a gente poder assistir a partida, será que isso passa na cabeça desse torcedor brigão e amanhã a gente torce para não ter nada, né? Porque ia ser muito feio depois de tudo ter um caso de violência nos arredores ou dentro do estádio Newton Santos. Concordo com você, Vinique. Eu acho que esse é o momento que os torcedores têm que dar uma resposta para essa luta que os dirigentes, a mídia vem travando no sentido que você não tenha apenas uma torcida num campo de futebol. Você tenha não só duas torcidas, até mais torcedores, como lembrou o Rodrigo Bueno. Por que o Vascaíno e o Botafoguense não podem assistir esse jogo se eles desejarem? Podem também, por que não? Então, eu acho que está na hora deles darem uma resposta. Mas o problema é muito mais profundo, né, Vinique? Todos nós sabemos disso, né? É uma questão de educação, é você investir na educação, é você trazer a criança, levar a criança para a escola, aprender a respeitar os valores, a individualidade das pessoas, entender que o seu direito vai até onde começa o direito do próximo. Não adianta nada fazer só essas campanhas, não vamos brigar, paz, todo mundo entra de mãos dadas no estádio, solta a pombinha, isso não vai resolver nada. Me parece que essa é uma geração perdida, uma geração
perdida. Aliás, não tem nada a ver com aquela geração do Hemingway, da Gertrude Stein, do Picasso e tudo mais, que motivou aquele filme lá, o Meia-Noite em Paris. Ele ficou conhecido aquela geração como geração perdida. Mas essa é uma geração perdida no sentido de que parece que ninguém respeita nada, ninguém respeita ninguém, e a violência é o que fala mais alto, lamentavelmente, no Brasil nos dias de hoje. Eugênio, falando um pouco do jogo em si, né? Que a gente ficou durante a semana toda falando dessa causa. Enfim, o Flamengo chega mais forte, é favorito. Você vê o time do Flamengo mais entrosado, mais preparado que o do Fluminense? Não, ao longo do campeonato o Fluminense teve mais rendimento que o Flamengo. O Fluminense mostrou um futebol mais interessante que o Flamengo, embora o Flamengo seja o único com 100% de aproveitamento. E é claro que é um excelente time. Mas para o jogo de amanhã especificamente chega. Primeiro pelo aspecto físico. O Fluminense jogou meio de semana, Copa do Brasil contra o Sinop, Mato Grosso. Fez uma viagem muito desgastante de volta, porque pelas condições meteorológicas foi obrigado a fazer uma viagem de 7 horas de ônibus até pegar o avião para o Rio de Janeiro. Chegou, 500 quilômetros. Né? Chegou já na manhã de ontem, treinou ontem de manhã, ontem à tarde para o jogo, e o Flamengo, enquanto isso, ficou descansando. O Flamengo não jogou no meio de semana, vai jogar só na quarta-feira contra o São Lourenço pela Libertadores. Então esse aspecto dá uma condição muito boa, além dos desfalques. O Fluminense não vai ter o Gustavo Scarpa, seu principal jogador, ainda não anunciado oficialmente. Está na dúvida, mas provavelmente não terá condições de jogo. E não vai ter o Douglas no meio de campo, ele que vem sendo peça importante. Expulso, né? Pela capacidade de chegar ao ataque, né? De se desprender da zona de marcação no meio de campo e aparecer como elemento ofensivo no ataque do Fluminense. Então muda muito a característica do time. Tendência que entre o Pierre no meio de campo ou o Marquinhos, eu colocaria o Marquinhos, porque pode chegar mais do que o Pierre, e o Richarlison no lugar do Scarpa, que é um bom jogador, um jovem que vem crescendo nessa temporada. Apesar de ter a seleção brasileira sub-20 ido muito mal no Sul-Americano, ele acabou se destacando e voltou bem para o Fluminense, mas não tem as características do Scarpa. Deve jogar ele por um lado, o Wellington pelo outro, com o Henrique Dourado na frente, e aí vai sobrecarregar um pouco a marcação em cima do Júnior Sornosa, que vem fazendo um bom campeonato, mas aí fica mais fácil. Prende ele, que segura um pouco a marcação do Fluminense, porque não vai ter também o Douglas, que chega muito. Então, por esses aspectos, acho que o Flamengo entra como favorito para esse jogo de amanhã, por estar sem problemas, estar completo e descansado. Para a gente fechar a reta final do Rodada Fox, mas é uma semana muito especial pela Libertadores, vários times brasileiros fazendo a estreia na competição. A gente tem, por exemplo, o Flamengo pegando o São Lourenço, o Zamora, o Grêmio vai enfrentar o Zamora da Venezuela. Para vocês, quem está com a vida mais complicada nessa semana aí de Libertadores? Eugênio, quem pegou a parada mais difícil aí nessa semana? Libertadores, a fase de grupos começa agora e é nesse momento que a gente vai ter a noção exata do que cada time de fora do Brasil vai poder fazer na competição. A gente, é óbvio, quem joga dentro de casa tem vantagem. Então o Flamengo, por exemplo, recebe o São Lourenço, que está parado. Não começou ainda o Campeonato Argentino. Desde dezembro eles não jogam. E jogando no Rio de Janeiro, o Flamengo, teoricamente, embora tenha um adversário muito tradicional pela frente, vai ter essa vantagem. A dificuldade, por exemplo, de um Grêmio, de uma Chapecoense que tem que se deslocar até a Venezuela. O adversário é mais fácil. Na teoria, sim. Mas só o deslocamento, a dificuldade da viagem, a dificuldade da estrutura do local, gramados ruins, isso tudo gera uma dificuldade muito grande para que os times possam render o que estão acostumados a render, que a gente acompanha, que a gente conhece. Então eu penso dessa forma, quem jogar em casa tem mais vantagem, quem tiver que sair, para mais distante que seja, vai ter mais problemas para conseguir uma primeira rodada com tranquilidade nessa Libertadores. Paulo Lima, rapidinho, que está na reta final, quem tem a vida mais difícil essa semana na Libertadores? Paulo Lima, Flamengo joga em casa, o Grêmio pega o Zamora lá fora, Atlético Paranaense joga em casa também, Chapecoense joga fora. Vida mais complicada de quem, Paulo Lima? Olha, a estreia do Flamengo eu acho que é uma estreia complicada porque joga contra um time que conhece bem de Libertadores da América. Campeão apesar da Libertadores. Né, fez uma razoável campanha, se não me engano foi o vice-campeão argentino, o São Lourenço. E o Flamengo, diante da sua torcida, lembrar que quando o Maracanã foi reaberto no ano passado pelo Campeonato Brasileiro, não deu aquele rendimento esperado, o Flamengo decepcionou. É favorito, lógico, mas eu acho que o Flamengo encontra um pouco mais de dificuldade do que os outros times brasileiros nesse momento de fases de grupo aí. Só que o Eugênio falou aqui, só para dar uma lembrada, né, sobre o Sul-Americano, que o Richarlison voltou de uma equipe eliminada. Já a Sub-17, hoje, já tinha classificação antecipada e despachou a Argentina com uma vitória por 2-0. Ou seja, pelo menos no Sub-17, o futebol brasileiro vai bem. Obrigado. Boa notícia. Sormani, me despeço de você, mas eu quero a sua opinião. Quem tem a vida mais complicada entre os brasileiros? O Santos pega o Sporting Cristal, de repente desfalcado. Vida difícil do Santos também. Acho que o Santos tem a missão mais difícil.
tem muitos desfalques, vem uma campanha muito irregular, para não dizer ruim, no Campeonato Paulista. A pressão é muito grande, então eu acho que dos times brasileiros, quem tem a pior missão é o Santos, sem dúvida.